Olá, eu sou a professora Cláudia Barros e eu estou nesse vídeo falando para vocês a respeito de um tema que é o tempo do crime. De acordo com o disposto no artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro tenha sido o momento do resultado. Foi então consagrado pelo artigo 4º do Código Penal, ou consagrada, a teoria da atividade. Só que eu sempre penso o seguinte: não adianta falarmos sobre teoria se nós não visualizarmos isso na prática. E através deste quadro que eu fiz aqui para vocês, eu quero que nós usemos isso na prática. Até porque existem várias modalidades de crimes. E nós precisamos saber que, de acordo com a modalidade de crime, o conceito do tempo, sempre se considerando o artigo 4º, ele pode ter assim as suas nuances. Vamos então ver? Vamos primeiro analisar essa hipótese que eu coloquei tendo o homicídio como exemplo. Eu queria saber de vocês qual é o tempo desse homicídio. Então, por exemplo, no meu caso, em que eu tomei o homicídio como exemplo, que seria a regra de um crime instantâneo, eu coloco o seguinte: no dia 5, o agente dispara contra a vítima, que vem a morrer no dia 10. Quando eu posso considerar praticado esse crime? No dia 5, quando o agente atirou contra a vítima, ou no dia 10, quando a vítima morreu? Vejam vocês que, de acordo com o disposto no artigo 4º do Código Penal, considera-se o crime praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro tenha sido o momento de resultado. Então, o tempo desse crime é aqui, ó, o dia 5. É o tempo do crime, no dia em que foi realizada a ação, independente de quando tenha sido realizado, ou melhor, quando tenha acontecido o resultado. Independente de quando aconteça o resultado, considera-se praticado o crime no momento da ação. Vamos para um segundo exemplo. Agora eu tomei como exemplo aqui um crime permanente. E nesse meu exemplo de crime permanente, que é aquele crime cuja conduta se prolonga no tempo, eu tomei como exemplo o crime de sequestro. Vamos imaginar que no dia 5 a vítima seja privada de sua liberdade pelo agente. E no dia 10 o agente venha a liberar a vítima. Quando se considera praticado esse crime, gente? No dia 5? No dia 10? Se você falou dia 5, você errou. Por que que você errou? Você errou porque, a rigor, o dia 5 é o dia em que o agente começou a levar a efeito a conduta. Conduta essa que prolongou no tempo do dia 5 até o dia 10. Então, este aqui é o tempo do crime. Vamos, então, imaginar agora. Por quê, gente? Porque ele privou a liberdade da... Só voltando aqui um pouco. Ele privou a liberdade da vítima durante todo esse tempo, entre os dias 5 e 10. Você pode me perguntar qual a importância de nós estudarmos isso? A importância de nós estudarmos isso, queridos, é porque antes de nós falarmos nos princípios constitucionais de irretroatividade da lei que prejudica e retroatividade da lei que beneficia, eu preciso saber que irretroativo é aquele que não pode ser aplicado para trás, para um crime acontecido antes da vigência da lei. Lei irretroativa é aquela lei que não poderá ser aplicada a um crime que aconteceu antes dela. Então eu tenho que saber quando o crime aconteceu. Então vejam só isso colocado aqui nesse exemplo. Vamos imaginar, vou trocar a cor aqui do giz, vamos imaginar que nós tenhamos aqui
Imaginemos que aqui dia 8, que aqui nós tenhamos uma nova lei. Essa nova lei é lei que prejudica, ok? Essa leizinha aqui em rosa é uma lei que prejudica. Então, é lei prejudicial. Vamos imaginar que aqui também, nesse caso, no dia 8, eu tenha uma lei prejudicial. Olhem só, queridos, como é importante nós analisarmos isso. Vejam só o exemplo. Se o crime de homicídio, você me disse que aconteceu dia 5, porque é o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Essa lei que veio aqui, ela é uma lei posterior, não é? Claro que sim. Essa lei posterior, ela não é uma lei prejudicial? Ora, se ela é uma lei prejudicial, essa lei ela é irretroativa. Essa lei não será usada. Ah, mas a vítima só morreu no dia 10, professora. A lei já existia no dia 10, quando a vítima morreu. Não importa quando a vítima morreu. Não importa o resultado. Importa o momento da ação ou da omissão. Porque foi adotada, nos termos do artigo 4º, a teoria da atividade. Então, esta lei do dia 8, ela não é aplicável a este homicídio. Ela é irretroativa. Vamos agora imaginar a lei do dia 8 nesse outro caso concreto, no caso do crime permanente. Aqui, nesse caso do crime permanente, quando a lei vem, a lei prejudicial vem, a lei prejudicial vem e alcança um fato que está ocorrendo e que continua a ocorrer ainda depois que ela entrou em vigor. Então, o fato está ocorrendo e continua ocorrendo já sob a sua vigência. Então, se eu pratico um crime durante, ou melhor, se eu estou levando a efeito uma conduta durante a vigência de uma lei, esta lei me é aplicável. Então, essa lei se aplica aqui. Mas, professora, se você aplicar, você não estará aplicando retroativamente uma lei que prejudica? Não, eu não estou aplicando retroativamente. Eu estaria aplicando retroativamente se o crime tivesse acontecido no dia 5. O crime não aconteceu dia 5. O crime aconteceu entre os dias 5 e 10. Então, esta lei é aplicável. E essa, meu amor, é a razão da súmula 711 do STF, que diz o quê? Que diz que a lei mais grave, ela se aplica nos crimes permanentes se ela sobrevém antes da cessação da permanência. É por esta razão. Então, nesse nosso primeiro vídeo, ficamos por aqui. No próximo vídeo, falaremos da questão do crime habitual e do crime continuado. Um beijo no coração de vocês. Deem mais uma olhadinha aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar para que vocês vejam isso aqui. Entenderam? Então vamos lá. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com esses 2 exemplos por hoje e até uma próxima. Bye, bye.